1 Pedro 1, 6 e 7. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contestado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos lembrar, é muito importante a gente lembrar sempre do contexto. E o contexto desta carta é um contexto de quê, irmãos? De perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo. É o tempo de Nero, é o tempo das perseguições. E nesse momento de perseguições, Pedro está trazendo palavras de conforto, mas ao mesmo tempo palavras reveladoras de como nós devemos nos portar diante das tribulações, diante das dificuldades. Repare nesse texto, nesse versículo 6, que diz assim: nisto exultais. Exultar no quê? Exultar aqui é alegrar-se. Alegrar nas tribulações que eles estão passando. Na tradução em inglês diz assim: com tudo isso o quê? Com aquilo que ele está falando a respeito da salvação em Cristo Jesus, daquela viva esperança, da morte de Jesus, do sangue precioso de Jesus, diante da regeneração que Cristo nos trouxe. Nisto nós devemos exultar, nós devemos nos alegrar. E a tradução inglesa diz: com tudo isso, ou seja, devido a essas bênçãos, vocês se alegrem muito. Aí ele diz: embora agora, por pouco tempo, tenha sofrido pesar em todos os tipos de provações. Veja, ele diz assim: embora neste momento vocês estão passando por todos os tipos de tribulações. Então, as tribulações eles estavam passando, e Pedro diz: por pouco tempo eles iriam passar por essa tribulação. E por isso, eles deveriam centrar não nas tribulações, mas sim nesta maravilhosa dádiva de Deus, que era a regeneração por meio de Cristo Jesus. E aí eu gostaria de trabalhar um pouquinho hoje sobre esta questão da turbulência. Vamos dizer que a turbulência, as tribulações da nossa vida, produzem um efeito positivo também. Sabemos que as tribulações, geralmente, quando olhamos para ela, vemos só o lado negativo. Mas o texto aqui, por isso que eu vejo aqui uma pepita de ouro no meio de tanto sofrimento, é algo muito importante para nós. Deus aproveita todas as situações da vida para nos ensinar. E especialmente para que a gente ganhe com isso. Por isso o versículo número 7, ele diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha o que ele fala. Ele fala da tribulação e fala de uma provação. Uma provação sobre as nossas vidas que vai redundar na valorização da nossa fé e vai redundar também na glorificação de Jesus Cristo na sua revelação. Então ele fala, na realidade, de duas coisas importantes para nós, que nós devemos abrir os nossos olhos e reparar que a tribulação vai ajudar a provar a nossa fé. E a pergunta é: por quê?
Por que que uma tribulação vai provar a nossa fé e vai revelar o verdadeiro valor dela? Eu penso bastante no momento em que eles vão, por exemplo, purificar o ouro ou um diamante. Eles pegam a pedra bruta, e a gente sabe que o ouro ele não é puro 100% quando ele é tirado de uma mina. Ele vem com crostas, seja de barro, seja de outros pedaços de rochas, e depois é que esse ouro vai passar por uma purificação. Vamos colocar que nós somos como esse ouro que é encontrado numa mina. E tem que passar por um processo de purificação, de tirar essas crostas que estão na nossa vida. E quem ajuda que essas crostas saem é a tribulação. Assim como o ouro tem que passar por temperaturas altíssimas, ou o diamante tem que ser lapidado, a nossa fé ela é lapidada diante da tribulação. E isso para nos ajudar a ver uma coisa que geralmente nós não vemos. O valor de uma tribulação também. Uma tribulação não é para você ficar aí cabisbaixo, poxa, nós estamos passando pelo Covid-19, que tristeza, fulano morreu, eu estou sentindo alguns sintomas, e de repente a gente vai sentir um monte de sintomas, e aí a gente só vai ficar triste. O objetivo é a gente visualizar a tribulação como um meio para que a gente fortaleça a nossa fé. Por quê? Porque esse é o momento de você olhar para Deus. Esse é o momento de você viver tudo que você aprendeu nesses anos todos, estudando a palavra, ouvindo a palavra. Esse é o momento de você colocar em prática todos os ensinamentos sobre a fé, sobre a coragem, sobre exatamente perceber a bênção de Deus fluir nesse momento. Então, esse é o momento, ou você pega o seu carro da fé, ou você vai sofrer. E é a fé que vai nos fortalecer. E ela é tão importante para nós, porque ela nos ajuda diante das dores, que a gente olhe para o Senhor e a gente vai sentir nós vamos sentir muito menos dor no momento de sofrimento quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Se nós ficamos, vamos dizer, abraçados com a dor transmite para nós muito mais desânimo. Enquanto que a fé, abraçados na fé, a gente vence e passa pela tribulação. É por isso que Pedro está colocando aqui exatamente uma pepita de ouro que nós devemos reparar, que a tribulação vai nos ajudar a ser aprovado. É uma provação para redundar em um crescimento espiritual na nossa vida. Lembra do texto lá de João 16:33, quando Jesus diz: no mundo tereis aflições? Jesus está dizendo o quê? Que as aflições são comum a todos nós, não temos como nós não passarmos por aflições. Elas são comum a você, àquele que não é crente, é comum a toda a humanidade. O Covid-19 não está atingindo só crentes, está atingindo a não crentes, está atingindo a todos. Pode ser de que denominação a pessoa tenha, está atingindo a todos. Por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições, tereis dificuldades, tereis tribulações. Mas às vezes a gente fica centrado na tribulação, a gente não cresce. É importante centrar no restante daquilo que Jesus diz, mas tem de bom ânimo. É a fé que nós abraçamos que nos leva a gente ter ânimo, que nos leva a gente não olhar para o precipício, mas olharmos para o alto, olharmos para o Senhor. Por isso que Jesus continua e disse, eu venci, ou seja, eu passei por tão grande tribulação na terra e eu venci. Ele está querendo dizer que através da fé, na bênção dele, a gente consegue vencer. Portanto, a tribulação ela vai nos ajudar exatamente a gente voltar para Deus.
Por isso que é um momento de provação, se você realmente tem fé ou não tem fé. Se você realmente crê ou não crê em Deus. Lá em Romanos 5, versículo 3, Paulo diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aqui sim, Paulo é muito mais profundo aqui quando ele diz que você deve se gloriar, deve se alegrar nas tribulações. Aí ele diz assim: sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação, ela só vai produzir perseverança se for através da fé. A tribulação sozinha não produz perseverança. É a fé que vai ativar na sua vida a perseverança. E ele diz, a perseverança, a experiência você aprende. E a experiência, a esperança. A esperança que tudo isso vai passar. Portanto, queridos, entenda isso, o que Pedro está querendo dizer. Você deve se alegrar na redenção que Deus nos deu, mas entender que a tribulação que você está passando é para te fortalecer. E eu pergunto, você está sendo fortificado realmente? A sua fé está crescendo? Você sente mais desejo de orar, de buscar a Deus, de ler a palavra de Deus, de estar na presença de Deus? Se não está, querido, sinto muito. Você não entendeu nada de fé cristã até agora. Sinto muito, você não entendeu. Mas eu quero que você entenda. Está na hora de você navegar no barco da graça, da fé e vencer. E saber que se você for aprovado, a sua fé, como diz o texto aqui, ela será similar, confirmada, diz aqui, muito mais preciosa do que o ouro. A sua fé será muito mais preciosa do que o ouro. E outra coisa, a fé traz isso na sua vida, essa preciosidade, mas traz também a glorificação de Cristo, e diz, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. A sua fé apontará para a glória de Cristo, e você estará honrando o Senhor Jesus Cristo quando passa pela tribulação. Mantém-se firme e vê o Altíssimo. Que Deus te abençoe. Fique firme, querido. Ore para o Senhor, tenha mais comunhão com Deus. E isso trará o crescimento da sua fé e redundará em glória ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.